como é que está a nossa relação com o nosso vizinho, não é? Será que eu tenho dado bom dia ao meu vizinho? Tenho sido amável com ele? Como é que está a minha relação no trabalho, com o meu cliente, com o meu patrão e etc. Então, o indivíduo que teve esse encontro com Jesus, como nós estamos falando aqui, no decorrer dessa live, não é? A partir do momento que teve esse encontro, que entrou nessa porta do novo nascimento, ele precisa demonstrar essa fé, né, que nós estamos pensando aqui nesse tópico, né, Solon? Sim. Essa fé que Jesus falou, encontrar a fé na terra. Então a fé engloba todas essas atitudes. Sim. Não é verdade? Sim. E a gente precisa ter essa preocupação, não é? Talvez a pregação do evangelho para uma pessoa seja você que nunca deu bom dia a uma pessoa, dá um bom dia. Bom dia. Boa tarde. O cristão tem que interagir o tempo inteiro, porque o cristão foi chamado para uma vida diferente. Não é para uma vida que você já tinha essa vida, que você passava pelas pessoas, não davam um bom dia, não davam boa tarde, não davam até logo. Tinha um vizinho doente, você não ia visitar. Sim. Não é? Tinha alguém necessitado, você era incapaz de ceder 1 quilo de açúcar, R$1, seja lá o que for. Então o cristão começou a viver uma vida completamente individualista. Jesus não quer isso. Isso não é vida de cristão. Jesus nos chamou para uma nova obra. Jesus nos chamou para algo novo. Né? Para um novo. Então, vir para uma comunidade cristã, levantar a mão e entregar sua vida a Jesus, pressupõe mudanças radicais e completas. Não é verdade? Sim, pressupõe isso. Então, é uma mudança, é um reeducar, é uma nova história que tem que ser escrita, é um novo pensar, é um novo caminhar, é uma nova estrada que eu vou passar. Então, as coisas velhas, o texto bíblico chega a dizer que ficou para trás. Tudo se fez novo. Naquela escrita lá do apóstolo Paulo, quando ele fala de vestir uma roupa nova, nessa relação de deixar a vida antiga, né, para uma vida nova, ele demonstra isso. Quer dizer, você tem que trazer coisas novas para a sua vida. Então, aquela pessoa que muitas vezes chegava no trabalho, não dava bom dia, nem boa tarde, nem até logo, nem até amanhã, nem boa noite para ninguém, a partir de Jesus tem que mudar. Não tem jeito. Ou há mudança nesse cristão, nessa pessoa, ou ele não teve um encontro com Jesus. Esse é o meu modo de pensar. Porque Jesus não chega sem fazer mudança na vida de ninguém. É verdade. E a gente tem vários exemplos, né, na Bíblia, como nós citamos o exemplo de Zaqueu, temos o exemplo do próprio Pedro, né, que era aquele homem impetuoso, aquele homem que negou Jesus 3 vezes, né, Pedro, depois que Jesus estava ali preso, Jesus disse a ele, olha, você vai me negar 3 vezes. Pedro começou a falar, de maneira alguma, Senhor, eu vou te negar, e realmente aconteceu. E quando Pedro ouviu o que o galo cantou, depois da 3ª negação, Pedro chorou, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Então, era aquele homem impossível, mas depois foi moldado por Deus e se transformou, né, numa pessoa, em alguém que nós, inclusive, lemos o texto que nós lemos aqui foi de 1 Pedro, né, trazendo a palavra o quê? Da viva esperança, né, Solon? Então, a esperança nossa, dentro desse contexto aí do Senhor Jesus encontrar fé na terra, a esperança nossa não é uma esperança morta, é uma esperança viva, né? Esperança viva. Sim. Esperança viva. Porque, inclusive, Robert, é o seguinte, ó, quando Jesus traz essa ideia, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, sim, baseado no contexto do que ele estava falando, o que ele queria para esse fim de tempo era o seguinte, é que quando ele retornasse, apesar da pergunta ser uma pergunta parecida, que é uma pergunta negativa, sim, será que eu vou encontrar a fé na terra? Porque o que ele, na verdade, ele estava querendo é o seguinte, é encontrar uma fé que fosse assim, uma espécie de lençol sobre a terra, cobrisse toda a terra. Porque o sacrifício de Jesus é algo muito grande, é algo maravilhoso. Jesus, a ideia do plano eterno de Deus era salvar toda a humanidade. O texto de João disse era para que ninguém se perca, para que todos se salvem. Então, é um projeto inteiro para uma humanidade inteira. Quando Jesus olha para o futuro como profeta, como filho de Deus, que ele olha para esse futuro, e ele começa a sentir que nesse futuro talvez as pessoas não sejam tão perseverantes por causa do seu imediatismo, não é verdade? Sim. Por causa da sua automação, ele quer tudo automático, ele não tivesse essa fé para descansar em Deus, para ter sua alma descansada. Então, a ideia do que Jesus quer é que milhares, milhões de pessoas, que o mundo inteiro se prostrasse aos pés dele e reconhecesse nele esse Salvador, para que tivesse uma eternidade. Então, eu queria dizer o seguinte, que o plano eterno de salvação é para toda a humanidade. Só que nem toda a humanidade vai aceitar a Jesus, e Jesus tem sido rejeitado.
Jesus tem sido rejeitado. O Filho de Deus que veio, que morreu por todos nós, ele tem sido rejeitado no dia a dia dos seres humanos. O que ocorre com isso? Eu estava lembrando desse texto, fazendo um comparativo com o texto lá de Gênesis 18, quando Abraão discute sobre Deus na relação com Ló, e se tiver 50, você lembra disso? E se tiver 50, aí Deus, não, eu não destruo, não. E se tiver não sei quanto, aí chegou Ló, quando chega em Ló, Deus fala, bom, Abraão disse assim, mas se eu tentar, aí Deus fala com ele, então pronto, eu retiro Ló de lá. Então a ideia que eu quero passar é o seguinte, que nos fins dos tempos, Jesus vai voltar, mas ele não vai encontrar essa fé que ele queria que nós encontrássemos lá, como ele citou a mulher que insistia com perseverança, que buscava com perseverança, que permanecia embora das lutas, que permanecia embora das dificuldades. Então o que é que ele faz? Ele retira os seus da terra. Verdade. Não tem milhões lá não, então eu te retiro o meu povo, eu chamo o meu povo. E isso é maravilhoso. Exatamente. E o importante que a gente perceba e passe para os nossos ouvintes, né, é que Jesus, as pessoas às vezes têm a impressão de que a vida cristã é algo assim. O importante é entendermos. Eu, particularmente, não acho nada pesado. Jesus disse que, olha, o meu fardo é leve. Não é só. O meu fardo é leve. Muita gente pensa que o fardo da vida cristã é pesado. Não é pesado. Pesado é ser descrente. Pesado é você não ter esperança. Pesado é você não ter perspectiva eterna. Pesado é você ter medo. Claro que temos medo no dia a dia, temos também. Somos sujeitos a essas situações, mas nós temos esse companheiro que é o Espírito Santo, nós temos esse apoio maravilhoso, né? E eu sempre digo para as pessoas, olha, o fardo de Jesus é leve, não é pesado. Você concorda, Solon? Sim, porque a ideia do plano de salvação é justamente esse, é tirar esse peso. Sim. Porque, na verdade, o que pesa sobre o ser humano são os nossos erros. Sim. Os nossos erros. E o problema que eu acho maior no ser humano é que a gente vem de uma série de erros completamente acumulados, uns sobre os outros. E em nenhum momento da nossa caminhada a gente olha para esse Deus e a gente se arrepende de algum deles, de algum erros desses que nós cometemos no passado. Então, a vida cristã traz esse, poderíamos dizer assim, esse descarrego, né? Que você chega e você comete seus erros, mas você reconhece que você cometeu seus erros. E isso é importante. Você reconhece que cometeu seus erros e como você citou a história aí de Zaqueu, todo cristão começa a pensar dessa forma. Zaqueu já era um cristão ali, porque ele começou a pensar diferente. Entendeu? Então, a gente começa então a corrigir erros do passado. A gente começa a enxergar os erros do presente e começa a consertar os do passado. E os erros do presente nós pensamos de forma quase que imediata, dizer, eu errei. Quantas pessoas já me procuraram para dizer, olha, me desculpe, eu errei com você. E quantas vezes já procurei pessoas para dizer, olha, me desculpe, eu cometi erros com você. Preciso corrigir isso. Então, essa ideia é importante de nós prosseguirmos a nossa caminhada com essa vida completamente transformada, de reconhecer os seus próprios erros. Quando a gente começa, então, a reconhecer nossos próprios erros, pronto, começou a mudança. Exatamente. Bom, nós vamos agora para o nosso último tópico, Solon, que a gente vai fazer uma abordagem das crianças, né? Das crianças, né? A realidade das crianças no reino de Deus, né? Jesus... Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo aí, nos prestigiando, aos amigos, aos irmãos, né? A quem? Sogra Nacional também está assistindo, né? Nívia, Marco Antônio, Gideon, disse que ia assistir, Carlos Magalhães, Sirlene, Fátima, Priscila, Helenilton, Belinho, está lá em Brasília, Josafá, o carequinha mais charmoso do Brasil, Simone, Nívia, Priscila, João Pinheiro, meu amigo, tudo bem, João? Conceição, Helenilda, todos os que estão aqui nos assistindo, a gente está muito feliz.